Olá pessoal, bom dia. Prosseguimento ao curso de Fisiologia Humana, vamos para a segunda aula sobre o sistema nervoso, o curso de Fisiologia em Psicologia. Então, na primeira aula a gente falou sobre funções do sistema nervoso, falamos sobre o neurônio e sobre sinapses, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre neurotransmissores e receptores pós-sinápticos, falar um pouquinho também sobre níveis do sistema nervoso. E a divisão do sistema nervoso, repassar sobre divisões do sistema nervoso e níveis do sistema nervoso. Então a gente terminou a aula passada falando sobre a sinapse química. A gente viu que uma característica importante, essencial da sinapse química é a liberação desse mensageiro químico, que a gente chama de neurotransmissor na fenda sináptica. E quando o mensageiro químico, o neurotransmissor, é liberado na fenda sináptica, ele fica disponível para receptores na membrana pós-sináptica. E ligando seus receptores da membrana pós-sináptica, esse neurotransmissor vai levar a um efeito pós-sináptico nessa célula pós-sináptica, que pode ser tanto uma despolarização quanto uma hiperpolarização da célula pós-sináptica. Então, quando existe Então, aqui a gente tiver uma figura do neurônio em repouso, lá no potencial de repouso menos 70, e uma sinapse, que a gente vai chamar aqui uma sinapse excitatória. Lembra que a gente falou que o estímulo pode ser tanto excitatório quanto inibitório. Numa sinapse excitatória, o que vai acontecer? O potencial de repouso ele vai ficar menos negativo, ele vai aumentar o potencial de repouso. Passou de um valor de menos 70 para menos 45. Esse valor pode ser até um valor positivo. Então, nesse caso, o que a gente viu aqui? O que a gente vê? A gente vê que houve uma despolarização dessa célula pós-sináptica depois de um estímulo excitatório. E nesse caso aqui, essa despolarização dessa célula pós-sináptica, se a condução desse potencial graduado despolarizante até a região da zona de integração do sinal com intensidade igual ou maior do potencial limiar, a gente viu na aula passada que isso vai gerar potenciais de ação. Essa célula vai gerar potenciais de ação. Então, nesse caso, quando a gente tem uma célula pós-sináptica que foi excitada, que teve um estímulo excitatório, ou seja, ela sofreu uma despolarização, a gente chama esse processo de potencial excitatório pós-sináptico. Então, a célula pós-sináptica recebeu um potencial excitatório. O caso oposto é chamado de potencial inibitório pós-sináptico. Quando isso acontece? Acontece quando a célula está em repouso, nossa célula aqui está potencial de repouso, e ela recebe sinapses inibitórias. Essas sinapses inibitórias vão fazer com que ela passe do potencial de repouso, que aqui é menos 70, para um valor mais negativo ainda, menos 80. Ou seja, nesse caso aconteceu uma hiperpolarização da célula. Quando acontece uma hiperpolarização da célula pós-sináptica, nós denominamos esse processo de potencial inibitório pós-sináptico. Então, tanto o potencial excitatório pós-sináptico quanto o potencial inibitório pós-sináptico, aqui vamos falar de uma forma mais genérica somente de sinapses químicas, ele vai acontecer quando o neurotransmissor entra em contato com um receptor na membrana pós-sináptica, e o receptor na membrana pós-sináptica que vai causar ou uma despolarização, no caso aqui vai gerar um potencial excitatório pós-sináptico, ou o receptor vai gerar uma hiperpolarização da célula pós-sináptica. E nesse caso, vai ser gerado o potencial inibitório pós-sináptico. Então, na verdade, o que determina se a célula pós-sináptica vai ser despolarizada ou hiperpolarizada é o receptor. Então, o neurotransmissor se liga no receptor e, dependendo do tipo de receptor no qual ele se ligue, um tipo que vai levar a uma despolarização ou um tipo que vai levar uma hiperpolarização, vai se gerar um potencial excitatório pós-sináptico ou potencial inibitório pós-sináptico, respectivamente. Então, o que eu vou falar agora? Vou falar um pouco sobre neurotransmissores e os seus receptores. Não vou falar sobre todos os neurotransmissores, porque existe uma quantidade muito grande de neurotransmissores. Eu vou falar, digamos, sobre os mais famosos, né? Os mais famosos, os mais conhecidos. Então, aqui nessa tabela, nessa figura, estou mostrando aqui alguns desses neurotransmissores que a gente vai conversar. Então, a gente vai falar sobre acetilcolina, glutamato, GABA, glicina, dopamina, noradrenalina e adrenalina e serotonina. Nós vamos falar sobre esses neurotransmissores aqui de uma forma muito rápida, né, que a gente não pode
entrar em muito detalhe, mas vamos falar como é a síntese de uma forma onde eles são sintetizados, qual é a ação deles, se é principalmente inibitória ou excitatória, como que a ação desses neurotransmissores é terminada na fenda sináptica e algumas notas farmacológicas, quando for o caso também. Quando a gente está falando de um neurotransmissor, a gente vai estar falando de uma molécula, de um mensageiro químico, ou seja, uma molécula química, que é produzida pela célula nervosa. Então, os neurotransmissores eles podem ser de dois tipos. Pode ser moléculas de baixo peso molecular ou moléculas que são chamadas peptidérgicas, que são de alto peso molecular. A gente só vai falar de molécula de baixo peso molecular. O importante aqui é que ambos os tipos de neurotransmissores eles são produzidos dentro da célula nervosa. No caso das moléculas de baixo peso molecular, que a gente vai conversar, eles são produzidos no terminal sináptico. Eles usam moléculas precursoras que são conduzidas, são transportadas até o terminal sináptico e no terminal sináptico acontece toda a síntese desse neurotransmissor. Então é importante aqui que a mensagem que fica aqui que qualquer molécula de neurotransmissor é uma molécula que é produzida pela célula nervosa. Então, o primeiro neurotransmissor que a gente vai discutir é a acetilcolina. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor descrito, né, na ciência. Ele é um neurotransmissor muito comum, localizado em vários locais do sistema nervoso, e todas as sinapses que usam acetilcolina são chamadas sinapses colinérgicas. Então vocês vão ler esse termo, sistemas colinérgicos, sinapses colinérgicas, é porque essa sinapse vai usar como mensageiro químico, ou seja, a molécula neurotransmissora, essa molécula chamada acetilcolina. A acetilcolina é encontrada como neurotransmissor dos neurônios motores do músculo esquelético, então aquela sinapse que acontece entre um neurônio motor e uma fibra muscular, ela acontece pela liberação de acetilcolina, e ela é encontrada também principalmente em neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo e neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, que também é uma divisão do sistema nervoso autônomo. A gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo numa aula posterior, mas isso aqui é informação que é interessante, que depois eu vou discutir isso um pouquinho mais de detalhe, quando eu falar sobre o sistema nervoso autônomo. Então aqui a gente tem uma sinapse colinérgica, né, liberando a acetilcolina como neurotransmissor. O que a gente vê de interessante, pode ver de interessante nessa sinapse colinérgica? Vamos passar aqui para outro slide. Né? Que, primeiro, o efeito da sinapse colinérgica, em geral, é excitatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os receptores na membrana pós-sináptica, a maior parte dos receptores da membrana pós-sináptica, das sinapses colinérgicas, eles vão ter um efeito pós-sináptico de despolarização da célula. Isso não quer dizer que são todos, mas a maior parte desses receptores são excitatórios. Então, em geral, o efeito da acetilcolina é excitatório porque os seus receptores, em geral, são receptores que vão causar uma despolarização na célula pós-sináptica, ou seja, vão causar um potencial excitatório pós-sináptico. Depois que esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, a ação do neurotransmissor, ela na verdade tem que ser encerrada de alguma forma, senão o neurotransmissor ele continua atuando continuamente. No caso da acetilcolina, existe uma enzima que é chamado, tem o nome acetilcolinesterase. Essa enzima, ela quebra a molécula de acetilcolina em acetato e colina. Então, quando a ação da acetilcolinesterase sobre a acetilcolina, a ação do neurotransmissor é terminada. Então, o que acontece? É formada acetato e colina. Essa molécula de colina, ela é transportada para dentro do terminal sináptico, e no terminal sináptico, novamente, a acetilcolina vai ser sintetizada e empacotada dentro de vesículas com neurotransmissor, e assim que chegar ao potencial de ação aqui, esse terminal sináptico foi despolarizado, mais moléculas de neurotransmissor vão ser liberadas aqui na fenda sináptica. Então, um ponto importante, essa ação é terminada pela ação de uma enzima, que é chamada acetilcolinesterase. Essa enzima está presente aqui na fenda sináptica. Um ponto importante que eu vou falar isso melhor também quando eu estiver discutindo o sistema nervoso autônomo, que existem dois tipos de receptores da acetilcolina. São receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Eu vou falar rapidamente dos receptores nicotínicos aqui. Os receptores nicotínicos são receptores do tipo de canal. E eles são chamados de nicotínicos por quê? Porque no local onde se liga a acetilcolina, então aqui está o receptor,
que é um receptor do tipo de canal. Então, como é o receptor do tipo canal? É um receptor que, enquanto ele está fechado, não há permeabilidade iônica. A partir do momento que uma molécula de acetilcolina, que é o ligante desse receptor, se liga aqui no receptor, esse receptor, esse canal vai se abrir, vai mudar a sua forma e vai permitir a passagem de íons. Nesse caso aqui, o receptor nicotínico, ele vai levar a uma despolarização da célula pós-sináptica. Isso acontece por quê? Porque ele permite a entrada de sódio dentro da célula pós-sináptica. Lembra que o sódio é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Se um canal se abre, um canal que seja permeável a sódio, o sódio vai passar no meio externo da célula para o meio interno. Então, por que ele é chamado de nicotínico? Porque a molécula de nicotina também se liga a esse mesmo local aqui que a acetilcolina se liga e causa os mesmos efeitos. Então, por isso que ele é chamado de receptor nicotínico. Então, o receptor nicotínico da acetilcolina é aquele receptor que está presente na célula muscular, que recebe quando a sinapse de um neurônio motor com a fibra muscular. É o receptor do tipo nicotínico. Então, estando presente a acetilcolina na fenda sináptica, as moléculas de acetilcolina se ligam nesse local que é chamado sítio de ligação da acetilcolina, o receptor vai se abrir, a molécula vai mudar a sua conformação e vai permitir a passagem de sódio para dentro da célula. Isso vai causar um potencial excitatório pós-sináptico na célula pós-sináptica. O glutamato é um outro tipo de receptor muito comum no sistema nervoso central. Na verdade, é o neurotransmissor mais importante da função encefálica normal. E, geralmente, quase todos os neurônios excitatórios do sistema nervoso central são neurônios glutamatérgicos. Então, de novo, a gente viu a sinapse colinérgica, aqui a gente tem sinapses glutamatérgicas. Então, aqui a gente tem por exemplo, de uma sinapse no qual o neurotransmissor glutamato é empregado. Então, a gente tem o terminal pré-sináptico aqui, a fenda sináptica e a célula pós-sináptica. Então, se o glutamato ele vai ter um efeito, geralmente vai ter um efeito excitatório, isso significa que a sinapse mediada pelo neurotransmissor glutamato vai causar potenciais excitatórios pós-sinápticos nessa célula pós-sináptica aqui. Então, nesse caso, o glutamato, quando ele é liberado na fenda sináptica, o glutamato ele se liga nos receptores e quando ele se liga nos receptores, que daqui a pouco eu vou mostrar o receptor do glutamato, vai causar uma despolarização na célula pós-sináptica. Como que esse efeito é terminado? Diferente da acetilcolina, que existe uma enzima que degrada o neurotransmissor, no caso não existe uma enzima que degrade o glutamato. Na verdade, o glutamato que está presente na fenda sináptica, ele é rapidamente transportado para fora da fenda sináptica através de transportadores que estão nas membranas das células, tanto das células do terminal sináptico, quanto em células que estão adjacentes, células da glia. Lembra que eu falei lá na primeira aula, né, que eu não ia discutir células do sistema nervoso diferente das células nervosas, mas eu disse para vocês que células da glia, ou seja, células que estão outras células que não são células nervosas, que estão presentes no sistema nervoso, são células muito importantes. Essa célula glial aqui, ela é extremamente importante na reciclagem do neurotransmissor glutamato. Então, o glutamato que está na fenda sináptica, ele é transportado, né? Ele é transportado para dentro dessa célula glial. Dentro da célula glial, o glutamato ele é convertido em uma outra molécula, em glutamina, e posteriormente a glutamina é transportada para fora dessa célula glial e é importada pela célula terminal sináptico. E o terminal sináptico, a partir da glutamina, vai produzir glutamato novamente e o glutamato vai ser empacotado em vesículas com neurotransmissor. Uma outra via de recaptação do glutamato é através desses transportadores que estão presentes na própria terminal pré-sináptico. Então, nesse caso, a molécula de glutamato ela é incorporada dentro do terminal pré-sináptico através desses transportadores. Então, nesse caso, a ação do glutamato ela vai ser terminada pelo transporte para fora da fenda sináptica, que pode acontecer tanto para dentro do terminal pré-sináptico, quanto para uma célula da glia que, posteriormente, ela vai exportar um subproduto da degradação do glutamato para dentro do terminal pré-sináptico e o glutamato vai ser novamente produzido. Então, os receptores do glutamato,
um receptor muito importante, e eu gostaria de mostrar aqui, esse receptor do tipo de canal iônico. Então, um receptor do tipo canal, que, como eu disse, o glutamato ele vai causar potenciais excitatórios pós-sinápticos, na célula pós-sináptica. Portanto, quando o glutamato está disponível na fenda sináptica e se liga no sítio de ligação aqui da molécula receptora, esse canal vai se abrir e, nesse caso, vai entrar tanto sódio quanto cálcio, que vão causar despolarização da célula pós-sináptica, ou seja, vão causar o potencial excitatório pós-sináptico nessa célula pós-sináptica. Então, estando presente o glutamato na fenda sináptica, que a gente viu na figura anterior aqui, estando presente na fenda sináptica, o glutamato se liga nesses receptores do tipo canal, e quando ele se liga nesses receptores do tipo canal, o canal iônico se abre e sódio e cálcio podem passar por dentro do receptor do canal, entrar na célula pós-sináptica e despolarizar a célula pós-sináptica. Outro tipo de receptor, dois tipos muito importantes, aí no caso que tem efeitos opostos, que são efeitos inibitórios, é a glicina e o GABA. Né? Então a maioria das sinapses inibitórias no encéfalo, na medula, elas são mediadas por esses dois neurotransmissores, glicina ou GABA. Então o glutamato, a maioria das sinapses excitatórias do sistema nervoso central acontece por glutamato, e no caso a maioria das sinapses inibitórias no sistema nervoso central acontece pela ação da glicina e do GABA. Ou seja, esses neurotransmissores eles vão diminuir a chance das células pós-sinápticas de gerarem potenciais de ação, porque justamente eles vão hiperpolarizar essas células pós-sinápticas, gerando potenciais inibitórios pós-sinápticos. A glicina ela é encontrada principalmente em sinapses na medula espinhal, e o GABA já é encontrado em sinapses em vários locais do sistema nervoso central, incluindo cerebelo, gânglios da base. A gente vai falar sobre isso mais tarde, e diversas áreas do córtex cerebral. Então, no caso aqui do GABA, a gente tem a sinapse, mostrando uma sinapse aqui no sistema nervoso central do GABA. Então, o GABA sendo liberado, o neurotransmissor sendo liberado pela célula pré-sináptica. Quando esse neurotransmissor ele cai aqui na membrana, na fenda sináptica, ele vai se ligar a receptores na membrana pós-sináptica, que vão causar principalmente um processo de inibição inibitório, vai ter um efeito inibitório na célula pós-sináptica, ou seja, causar um potencial inibitório pós-sináptico. Como é que é terminada essa ação do GABA? De novo, nesse caso aqui, de uma forma similar ao neurotransmissor anterior, não existe uma molécula uma enzima que vai degradar o GABA aqui na fenda sináptica. O GABA que está presente na fenda sináptica, ele é transportado para fora da fenda sináptica através desses transportadores, que podem levar tanto o GABA para dentro de uma célula da glia, ou eles podem levar o GABA diretamente, novamente, para dentro do terminal pré-sináptico. Essa figura aqui mostra com um pouco mais de detalhe. O GABA aqui é transportado para as células da glia, ele é metabolizado numa outra molécula, que posteriormente essa outra molécula, que é chamada aqui de glutamina, a molécula de glutamina vai ser exportada para fora da célula glial, e por sua vez a glutamina vai ser importada para dentro do terminal sináptico, e a partir dessa molécula glutamina algumas reações vão acontecer, e o GABA vai ser novamente formado, sintetizado e colocado dentro de vesículas sinápticas, que posteriormente pode acontecer a liberação desse neurotransmissor. O outro mecanismo é o próprio transporte do GABA para dentro da célula terminal pré-sináptico, através dos transportadores de GABA, e esses transportadores do GABA dentro do terminal pré-sináptico, ele vai ser colocado dentro de vesículas sinápticas e que posteriormente vão ser usadas num outro processo sináptico. Já a glicina, aqui temos o neurônio pré-sináptico que libera a glicina. Também não há uma molécula, uma enzima que degrade a glicina na fenda sináptica, e a glicina, de forma similar ao GABA, ela é
transportada para fora ou seja, o efeito da glicina é terminado através do transporte da glicina para fora da fenda sináptica, e esse transporte pode acontecer tanto para dentro de uma célula glial, ou ele pode acontecer para dentro da própria terminal pré-sináptico. E aí, a partir daí, a glicina é novamente empacotada em vesículas com neurotransmissor e pode ser utilizada no terminal, pode ser utilizada novamente em um novo processo de sinapse. No caso aqui, essa molécula receptora na membrana pós-sináptica, o principal receptor do GABA e glicina é um receptor do tipo canal também. Esse receptor do tipo canal é bem interessante, porque ele vai ser estimulado a abertura desse receptor por outras moléculas que são bem importantes na farmacologia. Então, é um receptor do tipo canal que é permeável e o cloreto. A gente não falou muito sobre isso, mas a gente geralmente fala de canais permeáveis ao íon sódio e ao íon potássio, e até o íon cálcio, que eu falei agora recentemente, mas o íon cloreto a gente não chegou a discutir muito. Mas o cloreto também ele é mais concentrado no meio extracelular da célula. Então, a partir do momento que o canal se abre, ele vai permitir a passagem de cloreto de fora para dentro da célula. Veja bem, o cloreto tem carga negativa, então isso vai fazer com que essa célula pós-sináptica se hiperpolarize, causando um potencial inibitório pós-sináptico, por causa da entrada de carga negativa. Então, o GABA estando presente a glicina ou GABA estando presente na fenda sináptica, essas moléculas vão se ligar aqui aos seus sítios de ligação na molécula receptora. Isso vai fazer com que o canal iônico se abra, e com a abertura do canal iônico há a passagem, estou mostrando aqui pela seta, através do poro do canal de íons cloreto, que vai causar, nesse caso, a hiperpolarização da célula pós-sináptica. Como eu falei que tem importância interessante na farmacologia, esse receptor, melhor dizendo, que é um canal iônico permeável ao cloreto, ele tem sítios de ligação também para outras moléculas. Né? Uma das moléculas são os barbitúricos, tá? Que estão mostrados aqui, e outra molécula são a benzodiazepina, que é conhecido pelo Valium. Né? Então, de novo, são duas moléculas muito importantes usadas na farmacologia que são calmantes, né, que são calmantes ou anticonvulsivos, né, no caso dos barbitúricos, ou seja, eles vão causar a inibição de certos conjuntos de sinapses no sistema nervoso, né, fazendo com que a pessoa fique mais calma, né, ou que haja uma diminuição ou uma inibição de processos convulsivos. Por quê? Porque existem sítios de ligação, aqui está sendo mostrado nessa figura somente do barbitúricos, existe sítio de ligação nesse canal, nesse receptor, também aos barbitúricos. Então, se uma molécula de barbitúrico, por exemplo, o fenobarbital, está disponível aqui, ela vai entrar em contato com esse sítio de ligação e vai abrir esse canal de cloreto. Abrindo esse canal de cloreto vai causar um potencial inibitório pós-sináptico na célula pós-sináptica. Então, de novo, as sinapses do sistema nervoso central, principalmente sinapses inibitórias, ela acontece através da liberação do GABA. Então, nesse caso aqui, quando se usa um barbitúrico ou quando se usa uma substância calmante, o que vai acontecer? Vai gerar potenciais inibitórios pós-sinápticos em vários circuitos neuronais dentro do sistema nervoso central. E isso vai exercer o efeito farmacológico desejado. A dopamina é a categoria de neurotransmissor que eu gostaria de discutir com vocês. Existem 5 tipos de receptores para a dopamina, aqui estou mostrando a molécula de dopamina. A dopamina ela é chamada, né, categorizada como uma amina biogênica, né, a categoria química da dopamina, e a dopamina pode ter receptores que vão causar tanto potenciais excitatórios pós-sinápticos quanto potenciais inibitórios pós-sinápticos. Então, são efeitos variados da dopamina que pode ter, dependendo do tipo de receptor no qual a dopamina se ligue.
Então a dopamina ela é encontrada, ela é secretada principalmente por neurônios dessa região aqui do mesencéfalo, que é chamada substância negra. Então, neurônios do mesencéfalo vão estar secretando dopamina, uma região muito importante de secreção de dopamina, e esses neurônios projetam seus axônios para essa região chamada corpo estriado, que é uma região muito importante na coordenação de movimentos. Para você ver a importância da dopamina, a doença de Parkinson, por exemplo, ela se desenvolve quando os neurônios dopaminérgicos dessa região da substância negra, que se localiza no mesencéfalo, que a gente vai falar daqui a pouco, onde está o mesencéfalo, esses neurônios dopaminérgicos, eles se degeneram. Então, eles se degeneram, param de sintetizar e de produzir, portanto, produzir dopamina. Isso faz com que não haja mais sinapses dopaminérgicas ou diminua muito a quantidade de sinapses dopaminérgicas entre a substância negra e essas regiões do corpo estriado, e isso é uma das causas da doença de Parkinson. A dopamina também ela é envolvida em comportamentos de motivação, recompensa e no reforço. Uma outra área que sintetiza dopamina é essa área chamada área tegmentar ventral, que também é encontrada no mesencéfalo. Essa área tegmentar ventral, ela sintetiza e secreta dopamina, e esses neurônios dopaminérgicos também eles se projetam seus axônios para várias regiões do sistema nervoso central. E esses neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral, geralmente eles estão ativos em situações de recompensa. Quando o indivíduo ele está sentindo prazer por um determinado estímulo, ou seja, ele está recebendo recompensas por um determinado estímulo. Quando isso acontece, geralmente esses neurônios dopaminérgicos estão ativos. Na farmacologia, né, as sinapses dopaminérgicas são muito importantes também, porque a eficácia clínica, né, muitas drogas são utilizadas na farmacologia, na verdade, bloqueando receptores da dopamina, porque, na verdade, se tem um entendimento que a ativação excessiva de receptores da dopamina muitas vezes é responsável por vários transtornos psicóticos. Então, várias drogas utilizadas na farmacologia, elas, na verdade, bloqueiam receptores da dopamina em várias regiões do cérebro, e esse bloqueio de vários receptores da dopamina pode levar ao controle de transtornos psicóticos. Depois eu vou deixar disponível para vocês, tá? Mais para informação, eu não vou cobrar isso na prova para vocês, em específicos, detalhes disso, mas eu vou deixar para vocês um texto sobre esses efeitos farmacológicos de algumas drogas. Eu acho que pode ser muito interessante para muitos de vocês. Desculpa. Deixa eu copiar aqui a figura. Copiar aqui a seta. Aqui, continuando, outros neurotransmissores, vou conversar um pouco sobre a noradrenalina. Então, a noradrenalina e a adrenalina, eles são neurotransmissores que sempre quando ocorrem, nós dizemos que são sinapses adrenérgicas. A noradrenalina é utilizada como um neurotransmissor na região do tronco encefálico. Ela é produzida principalmente nessa região chamada aqui locus ceruleus, a região aqui do tronco encefálico. A gente vai falar sobre o tronco encefálico na próxima aula. E esses neurônios adrenérgicos projetam para várias regiões do sistema nervoso central os seus axônios. Então, há várias projeções para várias regiões do hipotálamo, hipocampo, neocórtex, cerebelo. Então, são várias regiões onde a projeção de neurônios que sintetizam noradrenalina. Quando eu falo projeção, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as células nervosas que estão aqui, que sintetizam noradrenalina, elas têm os seus axônios, elas projetam seus axônios, ou seja, fazem contatos sinápticos com regiões dessas diversas áreas do cérebro. Então, quando eu me refiro à projeção, eu estou falando a isso. E a noradrenalina influencia no sono, vigília, na atenção e no comportamento alimentar. Geralmente, a noradrenalina ela vai ter efeito excitatório, ou seja, os receptores pós-sinápticos vão causar potenciais excitatórios pós-sinápticos naquela célula pós-sináptica.
O ponto interessante é que as anfetaminas diminuem a recaptação de noradrenalina nas fendas sinápticas. Isso faz com que as anfetaminas funcionem como um estimulante. Então aqui a gente está vendo essa característica. A gente tem uma célula pré-sináptica que libera noradrenalina, NA aqui, como a sua molécula neurotransmissora. A noradrenalina, o efeito da noradrenalina, ela é finalizado através do transporte dessa molécula. Então existe um transportador de noradrenalina que está presente na membrana pré-sináptica. Ou seja, a noradrenalina é liberada, cai na membrana pós-sináptica, se liga nos seus receptores pós-sinápticos que geralmente vão causar um efeito excitatório na célula pós-sináptica, e esse efeito é terminado pela recaptação da noradrenalina para dentro do terminal sináptico e posterior empacotamento da noradrenalina, né, das moléculas de noradrenalina dentro de vesículas sinápticas e para que estejam disponíveis para um novo evento sináptico. No caso das anfetaminas, o que a anfetamina faz? As anfetaminas elas vão bloquear esse transportador aqui. Se há um bloqueio desse transportador, vai ficar mais noradrenalina disponível aqui na fenda sináptica, estando por mais tempo disponível na fenda sináptica, os efeitos excitatórios da noradrenalina vão persistir por mais tempo. Então, aí o efeito das anfetaminas que estão ligados a diminuição da recaptação da noradrenalina da fenda sináptica, dessas sinapses adrenérgicas. Tanto a noradrenalina quanto a adrenalina são neurotransmissores que são essenciais na divisão simpática do sistema nervoso autônomo. A gente vai ter uma aula somente para falar sobre isso. E a famosa reação de fuga e luta, na verdade, ela vai estar sendo controlada por esses dois neurotransmissores. Então a gente vai conversar isso com mais detalhe, mas guardem essa informação. Bem, serotonina é um outro neurotransmissor muito importante. A gente vai terminar nossa discussão de neurotransmissores aqui falando da serotonina. Ela é produzida principalmente por neurônios também presentes no tronco encefálico, neurônios presentes nessa região chamados núcleos da RAF. Esses neurônios, por sua vez, se projetam para várias regiões do sistema nervoso central. Aqui está mostrando aqui hipotálamo, tálamo, córtex cerebral. Então são vários hipocampo, inclusive núcleos do cerebelo. Então os axônios que produzem dessas células nervosas que produzem serotonina projetam-se para várias regiões do sistema nervoso central. A serotonina pode ter tanto uma ação inibitória quanto excitatória, ou seja, os receptores nas células pós-sinápticas, eu estou sendo repetitivo, mas para fixar bem essa ideia, os receptores nas células pós-sinápticas podem causar ou uma despolarização ou uma hiperpolarização, dependendo do tipo de receptor. Então, a serotonina vai ter tanto o efeito, causar tanto um potencial excitatório pós-sináptico ou um potencial inibitório pós-sináptico nas células pós-sinápticas, na qual a sinapse utilizando esse neurotransmissor serotonina. A serotonina está ligada a comportamentos emocionais é muito importante. Então, prejuízo na função de receptores de serotonina está relacionado a transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade e esquizofrenia. Então, na farmacologia, a serotonina é muito importante. Então, só para dar um exemplo aqui famoso, né? A fluoxetina ou Prozac bloqueia a recaptação de serotonina, atuando como um antidepressivo. Então é um potente antidepressivo, o Prozac, ou a substância chamada fluoxetina, e a fluoxetina vai atuar justamente diminuindo a recaptação de serotonina da fenda sináptica. Então é um processo que vai diminuir o processo vai atuar como um antidepressivo. Então aqui está mostrando esse processo, uma sinapse, um neurônio pré-sináptico que libera serotonina, a sigla da serotonina é 5-HT. Então a serotonina ela é liberada na fenda sináptica. Não há uma enzima que faça a degradação da serotonina, mas, por outro lado, a finalização, né, do estímulo da serotonina acontece de novo por um transportador que vai transportar a serotonina que está presente na fenda sináptica para dentro do terminal pré-sináptico. A fluoxetina, o que ela vai fazer? Ela vai bloquear
esse receptor aqui. Quando ela bloqueia esse receptor, ela faz que mais serotonina estejam presentes na fenda sináptica, e esse aumento de serotonina vai ter um efeito naquelas sinapses e no comportamento da pessoa, um efeito que vai ser antidepressivo. Então, o uso importante da manipulação da quantidade do neurotransmissor nas sinapses de serotonina, né, é muito importante. A manipulação da quantidade desse neurotransmissor vai levar a uma situação antidepressiva para aquele indivíduo. O outro ponto importante é que a serotonina ela ativa receptores de ativação de receptores da serotonina media a saciedade e a redução do consumo de alimento. Então essa é a razão pela qual muitas drogas serotoninérgicas elas são úteis para tratar distúrbios alimentares. O hipotálamo é uma região que controla, a gente vai falar sobre isso mais tarde, em outras aulas. O hipotálamo é uma região que controla a sensação de saciedade. Percebam que existe uma conexão entre os neurônios serotoninérgicos dos núcleos da RAF com o hipotálamo. Então, por isso que receptores de algumas drogas, né, que atuam nesse sistema serotoninérgico, eles vão funcionar no tratamento de distúrbios alimentares, por causa do efeito que vai haver no hipotálamo e nessas sinapses que usam serotonina como neurotransmissor. Então, aqui um resumo sobre os neurotransmissores. A gente pode dizer que o efeito pós-sináptico excitatório, pós-sináptico excitatório ou inibitório, PEPs ou PIPs, respectivamente, depende do tipo de receptor pós-sináptico estimulado. Então, os receptores que levam à despolarização vão acarretar um potencial excitatório pós-sináptico. Por outro lado, os receptores que levam à hiperpolarização vão resultar num potencial inibitório pós-sináptico. Neurotransmissores são mensageiros químicos nas sinapses químicas. Então, dependendo do receptor pós-sináptico ativado, o neurotransmissor pode ser tanto excitatório ou pode ser inibitório. Então, o que vai determinar se uma molécula de neurotransmissor tem um efeito excitatório ou inibitório não é o neurotransmissor propriamente dito, é o receptor no qual esse neurotransmissor se liga. Então, por isso que alguns neurotransmissores podem ter tanto efeitos excitatórios ou inibitórios, porque eles podem se ligar a moléculas receptoras na membrana pré-sináptica que vão causar tanto uma excitação ou despolarização ou uma inibição, uma hiperpolarização na célula pós-sináptica, ou seja, causar tanto ou um PEPs, um potencial excitatório pós-sináptico, ou um PIPs, um potencial inibitório pós-sináptico. Tá, eu vou parar aqui, vou dividir essa aula em duas partes para que o vídeo não fique muito longo. E na próxima parte eu vou falar sobre divisões do sistema nervoso e níveis do sistema nervoso.